Hi, good morning, everyone. Praise God. We're here this morning, A paz do Senhor a todos nesta manhã. and we're just going to go into the Word this morning. Allow the Word to fill your hearts. E nós vamos entrar na palavra e permite que a palavra possa penetrar nos seus corações. Amen. Vamos Hallelujah. então orar ao Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu grande nome. Father, we just thank you for your great name. Senhor Pai Santo, e nesta manhã nós entregamos a tua palavra nas tuas We mãos. give your Word unto your hands. Senhor, meu Pai, que esta palavra possa penetrar em cada coração, Father, that this Word will penetrate the hearts, que possa abrir cada that coração, will open the hearts, que possa abrir cada ouvido, that will open every ear, para que a tua palavra possa cair em terra fértil. that your Word will fall on fertile ground, Pai Santo, e nós oramos que todos os olhos que estejam a ver, and every eye that's watching, Senhor meu Pai, que tu possas abrir os seus olhos that you may open their eyes, e possas lhe dar sabedoria e and entendimento, that you'll give understanding, Father, para que eles possam saber aquilo que tu estás falando nesta what you manhã. want to speak this morning. Nós pedimos uma grande bênção, We Senhor, ask for a great blessing. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. O título da minha mensagem é Levantando as Minhas The Mãos. title of my message is Lifting Up My Hands. E vamos abrir a palavra do Senhor na Bíblia, no livro de Êxodo, So we're going to open our Bibles in Exodus e vamos ler do capítulo 17, and chapter 17, e vamos ler dos versículos 8 a 3. and we'll start with verse 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. The Amalekites came and attacked Israel at Rephidim. Pelo que Moisés disse a Josué: Eis, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cimo do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. E fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Então, resumindo pouquinho a história aqui, So just shortening the story, yeah? nós vemos aqui que os Amaleques veio pelejar contra Israel. We see that the Amalekites came and battled against Israel. E isto era uma batalha que aconteceu enquanto o povo de Deus ainda estava no deserto. And this is a battle that happened while God's people were still in the desert. E Deus mandou Moisés subir para o cimo do outeiro, the hill. And God asked Moses for them to go to the top of the hill. E Moisés tinha que levantar as suas mãos And Moses had to lift up his hands para o céu. to heaven. E enquanto Moisés permanecia com as suas mãos levantadas para o céu, And while Moses had his hands up to heaven, Israel ganhava. Israel used to win the battle. Mas quando ele abaixava as suas mãos, But as soon as his hands came down, os amalequitas é que prevaleciam. the Amalekites
began to win. E Moisés diz que, a palavra de Deus nos diz que Moisés não foi sozinho para cima do outeiro. And the word of God says that Moses didn't go alone up to the hill. Ele teve Arão e Ur que foram juntos com He ele. had Aaron and Hur with them. E quando Moisés ficou cansado de ter as suas mãos levantadas e estar em pé esse tempo todo, And when Moses got tired of having his hands lifted up, eles pegaram, Arão e Hur pegaram numa pedra it says in the word of God that Aaron and Hur, they gathered a rock e puseram ela debaixo de Moisés. and they put that underneath Moses. E depois Arão e Hur, ambos, foi para cada lado de Moisés. And the word says that each one of them, the one went to the one side of Moses and the other one to the other side. E ajudaram a Moisés a permanecer as suas mãos levantadas. And they helped Moses to keep his arms up. E a palavra de Deus diz que Moisés, Arão e Hur se manteram assim até o pôr do sol. And the word says that that Aaron and Hur remained like that until the sunset. Irmãos, e nós podemos imaginar And we could imagine o cenário na nossa mente. the scenery of what happened in our mind. Isto foi algo muito cansativo para Moisés, para Arão e para Hur. It was something very tiring for Moses, Aaron and Hur. Mas especialmente para Moisés, porque ele tinha este mandamento da parte de Deus naquilo que ele tinha que fazer. And especially for Moses because he had this instructions from God on what to do. Então vocês podem imaginar estar em pé o dia inteiro até o sol se pôr com as suas mãos levantadas. So you could imagine Moses being there the whole day with his hands lifted up. Não era fácil nada. It wasn't an easy task. Nós, quando vamos ao ginásio, When we go to the gymnasium, fazendo alguns exercícios poucos, levantando e abaixando as nossas mãos, fica doloroso, não é? and we start exercising, lifting our hands up and down, it gets quite tough. E então, o que é o significado de Moisés ter as suas mãos levantadas? So what is the significance of Moses having his hands lifted up? E eu vos quero dizer que quando nós temos as nossas mãos levantadas, I just want to say, when we have our hands lifted up, é um dos símbolos que nós estamos dando glória a Deus. it's a sign, it's a symbol of us giving glory to God. Nós estamos adorando a Deus. We are worshiping God. E uma observação muito importante, And an observation that is very important, qual é que foi a altura em que Deus instruiu a Moisés para estar lá com as suas mãos levantadas? what was the height or the direction that God told Moses to lift up his hands? Em qual foi a altura que isto And aconteceu? what time did this happen? Era quando havia uma luta. It was when there was a battle. Não eram condições favoráveis porque o povo de Deus andava ainda no It deserto. wasn't favorable conditions because the people of God were still in the desert, they were in the wilderness. E também não era uma condição enquanto eles estavam no deserto que tudo estava a correr bem. And it wasn't as if they were in the desert and everything was running fine. Quando todos estavam felizes. When everyone was happy. Quando todos estavam vivendo em conforto, estavam relaxados. When everyone was relaxed and living in comfort. Mas era completamente ao contrário. But it was contrary to that. Era enquanto estava acontecendo uma batalha muito séria entre os Amaleques e o povo de It was when Deus. there was a battle, a serious battle happening between the people of God and the Amalekites. E é onde a vida de pessoas estavam sendo tiradas, pessoas estavam morrendo. And it was a time where people were dying. Pessoas estavam perdendo as suas They were vidas. losing their lives. Então Moisés estava nos dando aqui um exemplo perfeito, So Moses was giving us a perfect example. como aquilo que nós, o crente, deve fazer We as Christians, what should we do? em tempos In difíceis, times of crisis, in times of difficulties, em tempos onde nós enfrentamos situações que não são favoráveis para in nós, times where we are challenged with situations that are tough for us, enfrentando lutas, battles where we're facing battles, enfrentando situações contrárias a nós. where we're facing contrary things against us. As nossas vidas estão sendo atribuladas. Our lives are being having a challenge.
Temos que levantar as nossas mãos no meio dessas circunstâncias. In the midst of these situations, we need to lift our hands. Temos que levantar as nossas mãos e dar glória a Deus. We need to lift our hands and just give Him the Amém. glory. Aleluia. Hallelujah. Por que que nós glorificamos o nome do Senhor? Why do we glorify God's name? Porque Ele é Deus. Why? Because He's God. Porque por Ele For Him e dele and through Him. todas as coisas são feitas. Amen. All things were created. Deus opera tudo perfeito. God operates everything perfect. Ele opera tudo em nosso favor. He does things in our favor. Ele é o olheiro da pota. He is the potter. E nós somos o vaso. And we are the vases. E nós somos vasos de bara. And we are vases of clay. O olheiro que está construindo o vaso de bara The potter that is building the vase of clay para o propósito que ele deseja for the purpose that he has e para trazer honra ao olheiro, and to bring honor to the potter, as obras das suas mãos. the works of his hands. Muitas vezes, Many a times quando nós entramos numa loja when we enter into a shop e vemos vasos tão and lindos, we see beautiful vases, nós gostamos de admirar aqueles vasos. we like to admire those vases. E nós gostamos de admirar, mas olha que vaso lindo, eu gostava de ter esse vaso em minha casa. And we admire the vase and we kind of say, well, we'd like to have one of these vases back at home. Mas nós esquecemos But we forget. que aquele vaso não seria tão lindo, We forget that that vase would not be so beautiful. não teria aquelas pinturas lindas por fora, It wouldn't have those beautiful colors outside. se não fosse o trabalho do olheiro naquele vaso. If it wasn't the work of the potter on that vase. Então nós não deveríamos dar glória ao vaso, So we should not give glory to the vase. mas devemos dar glória merecida ao olheiro que fez aquele But we vaso. should give glory, amen, the one that deserved all the glory to the potter that made the vase. Então a nossa atitude no meio das lutas, So our attitude in the midst of troubles ou de provas, or trials, trials é para dar glória a is Deus, to give glory to Him, ao nosso olheiro, aleluia, our potter, que está construindo a nós os Which is os building. vasos de bara. which is building our vases, us, the vases. Eu ouvi uma mensagem muito interessante ontem. Yesterday I heard a very interesting message. Pastor que se chama Wayne Cordeiro, A pastor that is called Wayne Cordeiro. eu creio que ele vive na América, I believe he lives in America. e ele disse uma coisa muito interessante. And he said something quite interesting. Ele diz que é algo que nós já sabemos. It's something that we already know. O diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Satan hasn't got the authority of our lives. Ele não tem autoridade sobre as coisas que nós temos, He hasn't got the authority of the things that we have, como o nosso casamento, like our wedding, os nossos our filhos, children, o nosso trabalho, os nossos empregos, our work, as nossas our circunstâncias. circumstances. Quem tem essa autoridade Who has that authority? é Deus. Is God. E Deus a quem entregou essa And who autoridade? did God give that authority to? A nós, He gave it to us. como povo de As Deus. people of God. Eu vou repetir mais uma And vez. I'm going to say it again. Deus deu essa autoridade a nós como God povo de Deus. Gave that authority to us as children of God. Ele deu seu Filho único Jesus para morrer na cruz do He Calvário. gave His only Son to die on the cross. E pelo trabalho de Jesus na cruz do And Calvário. through the work of Jesus Christ at Calvary. E depois ao terceiro dia ressuscitando da morte. Aleluia! And on the third day He rose from the dead. Aquele mesmo poder que ressuscitou a That Jesus same power that resurrected Jesus está em nós. is in us. Vive em nós. It lives in us. Então Deus deu-nos autoridade. So God has given us the authority. Mas muitas vezes, irmãos, But many a times, brothers, nós somos enganados pelo diabo. we are
enganado, Deceive. deceived by Satan. Irmãos, o diabo, como eu falei, ele não tem autoridade. As I said, Satan has got no authority, Mas ele começa a pintar estas imagens para nós. but he starts to paint these images to us. Para essas imagens para nós vermos. So those images we can see. E então o que é que acontece conosco quando as lutas vêm? So what happens when the battle comes to our lives? Nós, em vez de confrontarmos essas lutas com a palavra de Deus, Instead, confronting the battle with the Word of God, como Jesus fez no deserto, like Jesus did in the wilderness, nós começamos a acreditar esse engano que o diabo nos mostra. we start to believe the lies or the deceiving things that Satan has brought in forth. E então nós começamos a acreditar e usar a autoridade de Deus So we start to use the authority of God contra nós, against us, contra o nosso casamento, against our wedding, contra os nossos filhos, against our children, contra o nosso trabalho, as nossas against circunstâncias. our work, against our marriage, against our circumstances. Porque nós então começamos a ver as derrotas, Because we begin to see the defeat, defeats em vez de vermos as vitórias. instead of seeing the victories. Quando o diabo levou Jesus, quando o diabo foi ter com Jesus lá no deserto, When Satan came to Jesus in the wilderness, ele dava estas pinturas a he Jesus. gave this paintings to Jesus, E ele então estava o tentando. and he was trying To tempt Jesus. to tempt Jesus. Mas Jesus sempre lutava contra. But Jesus always fought against. Usava a autoridade de He Deus. used the authority that he had in God. E ele lutava contra isso tudo sempre com a palavra de And he Deus. came against it, how? With the word of God. E é isto que Moisés também And fez. this is what Moses did. No meio desta In the luta, middle of this desde battle, que ela começou since the beginning até o fim, until the end, até o pôr do sol, until the sun came down, ele manteve as suas mãos levantadas, he kept his hands lifted up, em símbolo dando glória a in Deus, symbol as giving glory to God, declarando que o seu Deus é grande, declaring that his God is great, que o seu Deus é o Deus da vitória, that aleluia, his God is the God of the e victory, que o seu povo não ia prevalecer and that his people would not perish contra as portas do inferno, against the gates of hell, mas o seu povo ia vencer em nome de but Jesus, his people would be victorious in Por the name quê? of Jesus. Why? porque eles tinham Deus com Why? eles. Because they had God with them. Eles tinham o seu olheiro com eles, They aleluia. had their potter with them. Oh, irmãos, o diabo veio para matar, roubar e Let destruir. me tell you that Satan came to kill, destroy, and steal. Mas nós temos a autoridade de But Deus. we have the authority of God. Então nós que temos que sempre crer em Deus. So we need to believe in Him A nossa constantly. fé tem que estar em Our Deus. faith needs to be in Him. Tem que estar colocados no Senhor. It needs to be in God. E nós temos que crer nas pinturas que Deus desenha para as nossas And we need vidas. to believe in the paintings that God has designed for our lives. Estas pinturas lindas que Deus nos enfeita. These beautiful paintings that He's painted for us. Nós somos vasos preciosos para We Deus. are precious vases for God. Então o que é que vamos fazer So what are we going to do quando enfrentamos as dificuldades? when we come against the difficult times? Moisés, como nós lemos, ele não estava sozinho, As we read, Moses wasn't alone, glorificando a Deus worshiping God com as suas mãos with levantadas. his hands lifted up. Mas ele tinha Arão e Ur com But he ele. had Aaron and Hur next to him. E irmãos, e eles estavam ali para ajudá-lo. And they were there to support and help him. Aleluia, estavam Praise ali God. ajudando a ele. They were there helping them. Nós, quando estamos em tempos difíceis, When we in difficult times, difficult situations, nós não estamos ali para ficarmos sozinhos, we are not there just to be alone. mas nós estamos ali para
em fé, chamar os nossos irmãos. But we are there by faith, calling our brothers and sisters. Não são qualquer irmãos, It's not just any brothers, mas irmãos na fé. but it's brothers in the faith. Pessoas que nós sabemos que têm uma íntima comunhão com It's Deus. people that we know that have communion, intimate communion with God, Para nos ajudarem e apoiarem em to oração. help us through the situation with prayer, E também glorificar o nome do and Senhor. also to worship God. Não adianta nós termos irmãos It doesn't help us to have brothers que parece que são that crentes, seem that are Christians, mas que estão sempre falando coisas but negativas. are always speaking negative things. Quando nós estamos para baixo, When we are down, não nos estão nos they're levantando, not lifting us up. não nos estão motivando com a palavra de They're Deus. not encouraging us with the word of God. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, We need men and women of God tementes e fiéis a that are Deus. faithful to God. E para nós conseguirmos pessoas assim em nossas And vidas, for us to have people like this in our lives, nós temos que pedir a Deus we need to ask God para darmos direção, to give us direction para nós podermos saber a quem nós devemos nos aproximar. and to give us direction to whom should we go. A palavra de Deus diz que são melhor dois do que The um, word of God says that it's better to be two than one. porque quando um está fraco, o outro está Yeah, forte. because when one is down, when one is weak, the other one is strong. Quando um cai, o outro When levanta. the one falls, the other one lifts Nós one up. temos que suportar e apoiar uns aos outros em oração We need to help and support each other in prayer, e naquilo que for necessário. whatever is needed. Ajudar, encorajar os nossos irmãos a glorificar o nome do Senhor em tempos We need difíceis. to help and encourage our brothers to worship God in difficult. Vamos ver então aqui o que é que Deus, Hebreus 4, capítulo 16. Let's go to Hebrews 4, verse 16. Que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. So Hebrews 4:16 says, "Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Nós temos que sempre buscar a Deus. We need to search God always. Sempre buscar a sua presença, We need to search His presence. para que em tempos difíceis nós tenhamos a ajuda de Deus. Because when difficult times come, we'll know that we've got the help of God. Quando buscamos a Deus, When we search God, o poder de Deus the power of God, está em nós the power of God is in us. e opera nas lutas, And it starts to work in the battles. no meio das provas, das In tempestades. the midst of trials and the storms. Mas quando cessamos de buscar a Deus, But when we stop searching God, nós não temos o poder de we Deus. do not have His power. E lembre-se que isto é tudo uma escolha nossa. And remember, this is always a choice for us. E quando nós buscamos a Deus, And when we search God, estamos glorificando o nome de Deus. we are glorifying His name. Então, quando nós não fazemos isso, So when we don't do that, o poder, the power, a proteção the protection, e as bênçãos de Deus não estão fluindo. and the blessings of God is not flowing. Não é porque Deus não deseja. It's not because God does not desire. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem a sua mão encolhida para o seu povo. But the word of God, because the word of God says that God hasn't got His hand shut to His people. Mas nós é que fazemos a escolha daquilo que vamos fazer no meio da luta. We choose what God does for us. Se nós damos completo acesso a Deus If we give God complete access para operar em nossas vidas, to operate in our lives, Ele opera. He works. Se nós não damos acesso a Deus, If we don't give Him access, Ele não pode operar He will not operate. porque nós escolhemos o contrário. Because we choose the opposite. Lembre-se que Deus pode tudo. Remember, God can do everything. Nosso Deus é o Deus do impossível. He's a God of the impossible. Mas nós, But we, pela nossa escolha,
because of our choice, impedimos a operação divina de Deus em nossas we vidas. stop the divine operation of God in our lives. Porque nós escolhemos Because we chose para aceitar to accept estas mentiras the lies e estes enganos que o diabo apresenta-nos. and the lies and the deceivements of what Satan has presented to us. Então vamos glorificar a Deus. So let's glorify God. Não vamos desistir de levantar as nossas mãos para o Senhor, Let's not give up on lifting our hands up to Him, para dar glória a Ele. to give Him the glory. Há uma canção muito especial que diz assim: There is a special song that says this: levanto minhas mãos, I lift up my hands, ainda que não tenho forças. even though I don't have the strength. Levanto minhas mãos, I lift up my hands, mesmo ainda que tenha 1000 problemas. even though I have got 1,000 problems. Quando levanto minhas mãos, When I lift up my hands, começo a sentir I begin to feel a unção que o Jeová me dá. the anointing of Jehovah that gives me. Quando levanto minhas When mãos, I lift up my hands, começo a sentir o fogo. I begin to feel the fire. Aleluia! Quando levanto minhas When mãos, I lift up my hands, minhas cargas se vão. my Burdens. burdens, my strongholds, they go. Novas forças tu me dás, Senhor. New strength you give me, Lord. Tudo isto é possível. All this is possible. Tudo isto é All possível this is possible quando levanto minhas when mãos. I lift up my hands. Amém. Glória a Amen. Deus. Glory to God. E espero que os irmãos fossem abençoados com esta I palavra. trust that you've been blessed with this word. E que não se esqueça de levantar sempre as suas And mãos, never forget to lift up your hands, dando glória a Deus. giving glory to Him. Porque o nosso Deus é grande Because our God is a great God. e Ele tem o poder And He has the power para intervenir to Intervene. intervene nas tuas lutas, in your battles, nas tuas in tribulações, your tribulations, nas tuas provas, in your tests and para trials, fazer uma grande diferença para ti. to make a great difference for you. Porque, como eu falei, As I said, Deus não trabalha contra ti, God doesn't work against you. mas trabalha em favor de He ti, works in your favor porque Ele te ama. because He loves you. Se Ele deu o seu único filho precioso por ti, If God could give His precious Son to you, é a coisa mais linda que Ele tinha para te dar. the most beautiful thing He had, Quanto mais Ele não fará por ti. how much more will He do for you? Seja abençoado. Be blessed. Que o Senhor te guarde. That the Lord keep you. Que o Senhor te guie pela sua mão direita. That the Lord guide you with His right hand. Que a sua face esplandeça sobre ti. That His face may shine upon you. O seu favor esteja sempre sobre si. That His favor be upon you always. E lembre-se que Deus te ama. And remember that God loves you. Possas ter uma semana abençoada, That you may have a blessed week, cheio da paz full of God's peace sobre a sua vida. over your life. Amém. Amen.